E aí, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar de volta no nosso podcast Juridioquê. E agora, nessa temporada, traduzindo o quê? Traduzindo conteúdos importantes para a vida do empreendedor, do não empreendedor. É isso. Vai ter conteúdo jurídico também? Vai ter, mas o nosso foco ampliou-se. E eu tô muito feliz. Vocês já perceberam, eu tô sempre feliz de receber, porque só vem gente legal aqui. E a minha convidada de hoje, ela é nada mais, nada menos do que minha mentora também, a Charlene Rampazzo. E eu vou explicar para vocês por que ela tá aqui antes dela se apresentar. A questão financeira sempre foi um dilema na minha vida, assim. Eu tinha um pai que gastava demais e uma mãe que economizava demais. Então, isso sempre foi uma coisa que na minha vida, como é que isso funcionava, né? E eu sempre lidei com essas angústias de trabalhar, ganhar dinheiro, guardar dinheiro, gastar o dinheiro. Sempre foram inquietudes na minha vida. E eu fui aprendendo com o tempo, com os estudos, com as experiências, que isso estava muito conectado com a minha mentalidade. Quando eu conheci a Charlene, a gente se conhece há alguns anos, mas mais recentemente ela começou a atuar com consultoria olhando para essa questão da mentalidade financeira, entre outras coisas, né? Porque ela tem insights interessantíssimos para negócios. Mas a gente começou a focar um pouco mais nesse aspecto da mentalidade financeira. E eu falei, olha, eu acho que esse é um conteúdo que as pessoas precisam enfrentar, discutir, saber um pouquinho mais. Então, Charlene, muito obrigada por ter topado esse convite, falar um pouquinho sobre mentalidade no aspecto financeiro. E eu penso que não é um dilema só meu, né, Charlene? Não, é um dilema geral. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz, né, em estar aqui, em participar. E realmente é um tema que é babado para, 99% das pessoas, porque todo mundo, mesmo que tenha dinheiro, às vezes enfrenta escassez. Então fica nesse dilema, como você falou. Então é normal, tá tudo certo. Bom, então vamos ao que interessa, né? A gente vai falar de dinheiro, mas a gente vai falar de dinheiro sob uma perspectiva um pouco diferente. Para além dos números, a gente vai falar do dinheiro sob a perspectiva do comportamento, das decisões, né? Das emoções e o quanto isso impacta a nossa vida financeira. E é óbvio que o objetivo é sempre falar no viés mais técnico possível, mas tem alguns temas que eles ultrapassam um pouco da técnica, né? E eu acho que esse é um desses temas. Então, sem misticismo, mas entendendo que a vida é muito mais que só técnica e ciência, que tem emoção, que tem comportamento, que tem energia, a gente vai falar sobre energia financeira, a gente vai falar sobre mentalidade financeira. Agora, explica pra gente, primeiro assim, como que é esse teu trabalho e até uma coisa que eu nunca te perguntei, por que você começou a trabalhar com isso? Porque essa é uma curiosidade também que eu tenho. Na realidade, eu não comecei a trabalhar especificamente com empresárias, porque hoje eu trabalho mais com mulheres, porque as mulheres estão mais abertas para essa questão energética. Fica a dica, tá, meninos? Mas eu tenho mentorados homens, mas os homens são mais racionais. Então, às vezes, eles não se abrem para essa coisa da mentalidade. Eles passam pelas mesmas coisas, mas a mulher, ela tá mais aberta para isso. Então, quando eu comecei, muitas empresárias vinham até mim porque elas queriam melhorar o negócio delas. Então, vender mais, aumentar o faturamento. E aí, eu fui vendo o quê? Que isso era uma coisa que precisava ser olhada. Que era uma dor. Por que é uma dor? Porque a gente tem muitas... Eu vou me referir a mulheres, mas isso não tem gênero, tá? Mas que são pessoas que estudam, que são ótimas, que têm, sabe, gabarito, que são excelentes no que fazem, dedicadas, mas o negócio delas não vai pra frente. Então, às vezes, tu monta um negócio e aí tu coloca lá, assim, tu cuida da parte dos móveis, da decoração, da estética, daí tu faz um monte de curso técnico e o negócio faz o quê? Não vai pra frente. Eita. Por que não vai? Então, eu tinha muito esse questionamento, porque eu também via isso em mim. Porque eu fui funcionária pública por quase 20 anos. Olha só. Então, quando eu saí, eu também tinha os meus bloqueios emocionais que interferiam no meu negócio. Aí, eu comecei a entender o quê? Que nós somos a alma do nosso negócio. Então, tudo que está em mim
eu como pessoa vai interferir no meu negócio. E aí, por isso que a gente tem que olhar para os nossos bloqueios, as nossas emoções, os nossos padrões, os nossos comportamentos. Por quê? Porque eles vão para o negócio. É por isso que negócios que deveriam ser prósperos não são. É isso aí. E essa é uma coisa que, né, não tem a ver, né, o viés é outro, mas um dos livros, eu falei para vocês que todo o programa eu vou trazer um livro, assim, que foi importante estudando aquele tema. Não é o objeto aqui, a gente não vai falar de psicologia, mas esse livro aqui que trata da psicologia financeira, ele me chamou a atenção e também tá a tom com o que a gente falou num programa anterior sobre inovação e empreendedorismo, que é assim, o sucesso financeiro, ele depende muito mais do comportamento e das emoções do que a tua qualificação técnica. E esse discurso foi o mesmo que a gente usou num programa anterior, quando a gente fala de por que os negócios fracassam. Às vezes o empreendedor, ele é maravilhoso, ele é tecnicamente muito bom, mas ele não é um administrador, ele não tem visão de negócio. Não. E tem essa questão, e a gente falou um pouco disso, mas eu acho que aqui vale aprofundar. Mistura dinheiro da empresa com dinheiro da pessoa. E aqui eu vejo que talvez esteja conectado também, pensando no meu caso, como você encara o dinheiro, como você encara o sucesso financeiro. O que é o sucesso financeiro? E assim, por que pessoas, mesmo sendo inteligentes, racionais, eventualmente, se sabotam financeiramente? O que pega, né? O que acontece? Por que elas se sabotam? Porque a gente tem um padrão. Então, imagine assim, ó, que é como um vasinho, sabe um bonsai? Então, tem um vasinho, certo? Se eu pegar uma jabuticabeira e colocar num bonsai, ela é uma árvore que deveria crescer muito, enorme. Aí, eu coloco ela naquele vasinho, ela não fica pequenininha? Fica, e bonitinha, E né? bem bonitinha. E dá frutinha, mas Dá, limitadinha. Então, dentro do bonsai, ela tá limitada. Então, o que acontece? O vasinho é o nosso padrão comportamental. Então, é o nosso molde financeiro. Então, tá lá naquele vasinho as crenças que eu tenho, o que eu aprendi sobre dinheiro. Então, se eu aprendi... E aí a gente vai entrar em crenças limitantes, porque a gente aprendeu o tempo todo. O livro fala de crenças limitantes. Aquilo que você acredita que você só pode ser aquilo. E aí o pessoal fala, isso é papo de crente, eu não gosto de crença limitante. Gente, ninguém gosta de coaching. Ninguém gosta, mas todo mundo tá ferrado na crença limitante. E são várias. Porque se você acredita que rico só rouba, lá o teu racional entende que você quer ser rica. Dinheiro não andar em árvore. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, é muito difícil. Tem que trabalhar o tempo todo e é difícil para guardar dinheiro. Você tem que ser alguém na vida, então vai trabalhar bastante. Tem que ser alguém na vida, tem que lutar aí, muito. Ó, aqui tá teu vasinho. Então você foi naquele teu vasinho, foi criando vasinho isso aí. de plástico desse tamanho. É um vasinho de bonsai. Ele pode ser bonitinho, né? Mas ele tem um limitador. Então, se você aprendeu tudo isso, lá no teu inconsciente, isso ficou armazenado. Porque tudo que a gente aprende quando a gente é criança, ainda mais quando você ouve do teu pai e da tua mãe, viu? É uma mentira? Não. A criança, ela acredita fielmente nos que os pais falam, no que os avós falam. Então, ela leva como uma verdade. Então, a gente pega o quê? A gente traz aqui a pessoa adulta, mas a criancinha tá junto. E aí vem aqueles papos de criança interior, mas é a vida real. A tua criança tá ali em algum lugar. A tua criança tá ali. Então, racionalmente, você quer prosperar, você quer que o teu negócio tenha sucesso, mas você aprendeu o quê? Que rico não vai pro céu. Porque a gente tem uma influência religiosa grande. Sim. Aí você pensa, cara, será que se eu ficar... daí tu vai pensar, isso é balela. Mas fica lá no inconsciente e é um limitador. Então, por isso que o nome é crença limitante, porque você acredita naquilo que te limita. Ou, para mim, tem uma imagem muito, muito verdadeira da tal da crença limitante, que é a imagem de um elefante bem... Ele é pequenininho e ele tá preso com o pezinho numa... Olha a força que ele tem, ele fica lá. Numa estaquinha, assim. E ele é pequenininho, mas de repente ele cresce, ele tá muito grande. E aquela estaquinha tá daquele tamanico e ele não sai do lugar, cara. E eu olho aquela imagem e falo assim, como assim que as pessoas não acreditam nisso?
Como assim sabe que as por que pessoas que elas- acham que isso é bobagem? Não é bobagem. Sabe por que elas não acreditam? Porque elas não param para pensar sobre isso. É numa mentoria que eu estava fazendo, inclusive com um homem, né? Mas a gente estava fazendo sobre crenças limitantes. E aí ele me disse assim, Charlene, eu tenho uma crença que eu aprendi que tudo que vem fácil vai fácil. Eu também. Aí o que acontece? Crença financeira são essas frases ou essas percepções. Esses jargões que a gente esses jargões escuta. que a gente escuta desde uma vida e Aham. que mesmo você achando que é bobagem, lá dentro, Tá aquela sementinha lá. naquela Jéssica pequenininha que escutava Que aquilo. tudo que vem fácil vai fácil. Gente, eu quero tudo difícil, porque se vier fácil eu vou perder logo. Uhum. Então aí você aprendeu a dar valor só se for difícil. Ai, cara, eu quero facilidade na vida. Princesa, não guerreira. Princesa, eu sou. Princesa vem tudo fácil. Fácil, tudo fácil. E mulher aprendeu isso, a ser guerreira. Aham. Por quê? Porque a gente aprendeu que a gente tinha que ocupar um lugar. E nada de papo de feminismo. Não. Mas o que acontece? A gente aprendeu que a gente tinha que ocupar um lugar no Minha mundo. mãe falava, mãe, amo você. Cara, eu tenho muito orgulho da minha mãe. Foi a primeira mulher da família, da nossa família, que estudou. Que terminou um curso Olha, superior. Ela Quebrou quebrou um um padrão, padrão. né? Mas eu ouvi com ela dizendo, filha, tu tens que estudar, tem que trabalhar, tem que ser independente. Uhum. É bom, eu sou feliz, independente, mas assim, tudo na vida tem o bom Bom e e o- tem o que não é tão bom, Aham. né? Os prós e os contras. E eu colho frutos tanto da minha independência quanto da minha independência, né? Tem os resultados Os bons e os não tão bons. E fica, né? Porque se você Fica. acreditou que nada pode vir fácil, então as coisas estão vindo fáceis, você pensa assim, aí tem treta, E o porque que tá tu muito simples. Começo a desconfiar. E aí você começa a fazer o quê? Trazer um monte de problema, de dificuldade, porque aí você teve o quê? Uma conquista. Para cada Então, solução, 10 problemas. Exato, porque aí você fica lá desbravando aquele negócio e isso a gente aprendeu. Então, você tem que ser alguém na vida, você tem que lutar. As pessoas, elas vêm e dizem assim, você tem que lutar para ser alguém na vida. Gente, a gente tem que ser alguém na vida sem luta, porque luta é o quê? Dificuldade. Então, se eu tô na luta, não vem facilidade. Por isso que eu gosto de trabalhar essa parte de mentalidade, porque se a gente... E no começo você vai pensar assim, é bobeira. Mas quando alguém te fala, aquilo lá fica na tua mente. Então, vocês vão ouvir aqui e vai ficar na mente de vocês que, opa, eu tô acreditando no difícil. A mesma coisa é aquelas pessoas que falam assim, o importante é ter saúde. Então, se começa a fazer dinheiro, fica doente. Aí, o quê? Para de fazer dinheiro para ter saúde. Não acredita que pode ter as duas coisas. Dá pra ter tudo? Dá para ter tudo. Mas a nossa mente, ela limita. Então, eu penso assim, meu Deus. E a gente já ensina para as crianças. Eu não faço isso com a Luana. Mas tem um monte de gente que diz assim, filho, o importante é ter saúde. O importante é participar, não precisa ganhar. Aí você cria uma crença naquela criança que a vida que tá fomos uma nós. droga, dá tudo O errado, importante é não tem participar. dinheiro, relacionamento, tudo ruim, mas você tá com saúde. Eu não quero, eu quero ter saúde, eu quero ter relacionamento, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero comer bem e não engordar, tudo isso, e facilidades. Viu? Aí o que acontece? A pessoa pensa que, meu Deus, eu não posso ter tudo isso, que é muito fácil. E trava o negócio. E dá pra ter? Dá pra ter, só que você tem que aprender a quebrar esse vasinho. E aí você vai aumentando o teu vasinho. Entendi. Cada vez você vai aumentando. Porque você é a jabuticaba. Então aquela jabuticabeira tem potencial pra tudo. Mas o teu vasinho te diz o quê? Você só cabe nesse vasinho. Então, por isso que a gente vai trabalhando, porque cada desafio que surge, vem um novo bloqueio. Então, vem aquele padrão do vasinho querendo te moldar de novo. Daí você faz o quê? Você vai quebrando esse vasinho e vai ampliando. Porque você, às vezes, passou 40 anos fazendo isso, não é um passe de mágica, é consciência. Você começar a pensar, não, eu tô nesse padrão. Então, eu preciso sair disso. Como que as pessoas identificam que tem esse padrão, que tem essa crença? Como que... Normalmente, elas não identificam naturalmente. Não? Não por quê? Porque você não para e pensa assim, nossa, eu acredito que tudo que vem fácil, vai fácil. Tanto é que, olha só, uma vez eu fui no salão e eu coloco a minha bolsa no chão. Mas a gente não aprendeu que se você colocar a tua bolsa no chão... vai embora! O dinheiro vai embora! E você deixa a tua bolsa no chão... Jamais!
Por quê? É uma bobeira. Porque da onde que a tua bolsa estando no chão, o dinheiro vai embora? E as pessoas são ferradas, elas não têm dinheiro. Mas a bolsa não tá vai no chão. Então, qual é a lógica disso? Não tem lógica. E as pessoas procuram uma coisa racional. Mas elas fazem um monte de coisa que não tem lógica. É ou não é verdade? Nossa, credo. Aí eu coloquei a minha bolsa no chão e eu vi que a menina tava incomodada com a bolsa no chão. Aí ela vai dizer assim, se essa aí ficar pobre, não vai pagar a unha depois. Eu acho que era essa a preocupação dela. Mas aí ela, viu, coloca a tua bolsa ali, senão o dinheiro vai embora. Eu falei, não, vamos deixar, o dinheiro não tem nada a ver. Como é que... Eu fiz uma aula de crenças limitantes lá no salão para elas, Viu? porque realmente não faz sentido. Mas as pessoas, mesmo não fazendo sentido, não tendo comprovação científica, porque todo mundo quer comprovação científica. Aonde está a comprovação científica que se você colocar a tua bolsa no chão, o dinheiro vai embora? Não tem? Não, Mas as pessoas fazem. é verdade. E as pessoas querem uma comprovação científica de que dá resultado. Sim. Olha que não tem lógica. Eu não consigo lembrar a frase direitinho agora, mas tem uma frase que diz, né? Cuidado com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos Queria viram tua- atos, os teus atos viram hábitos. Eu termino as minhas palestras com essa frase. Então. Vitaminados. Verdade, Aham. verdade. Que os seus hábitos criam o teu futuro, né? E assim, ó, tudo nasce do pensamento. Aham. E tem muitas que falam sobre isso, né? Então, Sim. se você acredita que é ou se você acredita que não é, você sempre tem razão. Na realidade, mesmo que você não acredite que você não é, em alguma coisa você acredita. Então, você tá sempre acreditando em algo. Mas é no sentido de assim, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Talvez tu seja. Viu? Eu acho que eu não sou uma boa pessoa. A tendência é que você realmente não seja. Porque você colhe o fruto daquilo que você pensa, do modo como você age, querendo, racionalizando isso ou não. Se você pegar, esses dias, eu tava falando não sei com quem. Tem pessoas que elas morrem de medo de ser assaltadas. E aí, o que elas não querem? Ser assaltadas. Então, Sim. ela não quer ser assaltada. Mas se você conversar com quem tem muito medo, provavelmente ela já foi assaltada. Porque ela tem tanto medo que ela atrai. Olha. Então, as pessoas também têm medo de não ter dinheiro. Porque é uma dor que todo mundo... E as pessoas, elas se fazem. Porque todo mundo quer ter dinheiro, Sim. mas as pessoas se eu fazem. Quero ter, e eu tenho medo de não ter dinheiro. Exatamente. Wanda, tu não tem medo de não ter dinheiro? Tem, né? Olha ali a cara Todo- do Wanda, também tem medo. Todo mundo tem medo de não ter Você que dinheiro. tá acompanhando a gente tem medo de não ter dinheiro? Tem, né? A tendência E mesmo quem tem dinheiro tem medo. de perder? Exatamente. Não quer ficar pobre. Por isso que elas usam de estratégias, não só técnicas, mas de mentalidade. Se você olhar para pessoas que elas são multimilionárias, elas cuidam da mentalidade delas, da energia delas. Por quê? Porque isso faz diferença. Olha aí. Então, desbloqueia um padrão e ela vai para o próximo nível. As pessoas que não acreditam, você pode ver que elas têm mais dificuldade. Uhum. Porque quando você começa a trabalhar essa parte da mentalidade, da energia, do merecimento, começa a desbloquear o teu termostato financeiro e aí você começa a liberar isso. Olha. Boa. Tem uma coisa que tá muito conectada, assim, bom, se a gente... Assim, tem pessoas que eventualmente não percebem que tem esses bloqueios. As Mas- pessoas nunca percebem. Mas assim, Ah. o que indica que tem? Ou a pessoa trabalha muito e nunca tem dinheiro, ou a pessoa, Sim. até inclusive a pessoa que guarda demais, que tem medo de gastar. Esses são alguns indicativos de que não tem uma normalidade financeira? É porque Ou uma normalidade na mentalidade com relação à finança? ela acredita em alguma coisa. O dinheiro, ele é como se fosse uma engrenagem. Então, eu já fui desse tipo de que eu só guardava dinheiro. Por quê? Você falou que você tinha na tua casa, né? Teu pai que gastava, tua mãe que economizava. Então, meus pais são separados. A minha mãe, o que ela ensinou? A gente ia guardar dinheiro. Então, desde que eu era criança, eu tinha poupança. Então, eu aprendi que eu precisava, o quê? Guardar. Então, eu fazia unha para complementar a minha faculdade, mas sempre eu destinava um valor para ir para poupança. Deixa eu só fazer uma parte no guardar aqui. Tu quer ver aquelas pessoas que guardam dinheiro para uma emergência? Elas Cara! Guarda gastam. o dinheiro para emergência. Elas O que gastam tem uma tudo vez em emergência. tal de emergência, Porque né? o dinheiro, ele tem um destino. Então, quando eu destino, eu não guardo dinheiro para emergência.
Eu tenho objetivos e metas. E eu gosto de ter metas. Por quê? Porque daí eu direciono a minha energia. Mas vamos voltar naquela parte do quando eu guardo dinheiro. Fala. Por quê? Porque eu aprendi a guardar dinheiro. Aham. Aí, qual era a minha dificuldade? Gastar dinheiro. Essa não é a minha. Agora eu equilibrei. Mas o que acontece? Eu podia ter dinheiro, mas eu tinha o quê? Escassez. Por quê? Porque eu não gastava por medo de não ter dinheiro. Então, olha como é que não... Mesmo as pessoas que têm dinheiro que elas não gastam, elas têm um medo, elas têm um bloqueio, um padrão. Então, eu sempre fui organizada financeiramente, mas eu tinha o quê? Eu não queria gastar. Então, quando eu ia gastar, comprar alguma coisa, eu Tava mal. sofria. Porque imagina, eu ia ficar sem dinheiro. Então, não tem equilíbrio nisso. Aí, a pessoa que, né, é a gastadeira, que gasta tudo, ganha e gasta, ela também tem um padrão. Que ela não sabe fazer aquela coisa de ganhar, gastar, poupar e investir. Deixa eu anotar. Ganhar. Ganhar, então você ganha teu dinheiro. Gastar. Você vai gastar, porque o dinheiro, ele tem energia. Então, a primeira coisa que eu preciso do dinheiro é entender que ele serve para minha sobrevivência. Então, pagar as minhas despesas, as minhas, né? Meu estilo de vida. Então, é para sobrevivência. Aí eu ganho, eu gasto para isso. Só que eu preciso também guardar. Por quê? Porque se eu quero fazer uma viagem, se eu quero investir, trocar de carro, alguma coisa assim, eu tenho aquele investimento, eu não me endivido. Porque as pessoas fazem os empréstimos, pagam 3 vezes a mesma coisa, aquele valor, para ter um bem. Então, elas equilibrariam isso, né? Então, investe em autoconhecimento, em várias coisas. Então, gera o quê? Um equilíbrio. Então, eu tinha um problema, porque eu ganhava e não gastava. Se eu só ganho e gasto, eu tenho também um problema. Por quê? Porque eu não sei guardar. Então, eu tô sempre na energia de dívida. E é aquela pessoa que, às vezes, ela faz 10 mil, gasta 10. Aí ela vai para o próximo nível, ela expande e continua prosperando. Mas ela faz 50, o que ela faz? Gasta 50. Gasta 50. Porque às vezes ela... Ainda quando gasta 50, tudo bem. Pior é que ganham 50 e gasta 70. E tem muitas pessoas que fazem isso. Então, não tá certo. Tem alguma coisa ali, alguma crença de que ela não pode ficar com o dinheiro. Ela pode ter aprendido que ganhando para pagar as contas tá bom. Então, aquela pessoa que tem a programação que fala assim, dando para pagar as contas tá bom, o que ela faz? Ela ganha. E só serve para pagar a conta. Só paga a conta. Então, você viu que são várias situações? Me fale de novo. Ganhar, gastar, guardar. Ganhar, gastar, poupar. Tá. E investir. Aí, o investimento, eu gosto muito de trabalhar com metas. Eu achava isso muito chato. Eu não gostava, achava que era papo de gente chata. Só que a nossa mente, ela precisa de um direcionamento. Então, quando eu pego e tenho uma meta, então, para uma viagem, para trocar o carro, para trocar a casa, alguma coisa, eu direciono aquela minha energia para aquilo lá. Então, agora a minha meta é comprar alguma coisa. Eu crio uma conta, hoje os bancos, eles fazem as caixinhas, e eu começo a guardar aquele dinheiro para aquele objetivo. E eu vou usar para aquele objetivo. Então, o dinheiro, ele flui melhor. Por quê? Porque eu tenho um direcionamento para ele. Então, às vezes, as pessoas, elas não têm direcionamento. Serve pro dinheiro também, porque a gente sempre fala, né? Pra quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Isso serve pro dinheiro também. Com certeza. Porque se você tem dinheiro, para que serve teu dinheiro? Por isso que quem guarda o dinheiro e fala, esse eu guardo pra uma emergência, já direcionou o dinheiro para emergência. A tendência é de que realmente as emergências apareçam. Elas vão sempre usar para isso, porque elas já destinaram. Então, mesmo que elas não tenham uma meta definida, o objetivo delas é essa. Para quando eu ficar velho. Então, a pessoa, ela vai usar esse dinheiro, porque ela deu um fim, ela destinou aquela energia para aquilo. Uma vez eu fiz um outro curso de inteligência financeira, os outros não eram fazendo curso, né? Mas é ótimo, cada vez você vai... E um dos exercícios que a gente fez no curso foi de que o colega do lado tinha que te dar a maior nota de dinheiro que ele tinha. Cara, era um curso que tinha um monte de gente cheio da grana e tal. Só que as pessoas não tinham dinheiro de papel. Sim. As pessoas tinham, tipo, celular. Não, mas o meu cartão Black, Ultra, Gold, só que ele tá aqui. Não, mas dinheiro, o que você tem pra dar pro teu colega do lado? Não sei. Um ou outro que tinha um louco lá que tinha uma nota de $100, perdeu, né? Porque daí deu pro colega do lado. Tinha 50 dólares. O outro tinha 10 pila, enfim. Mas a maioria das pessoas só tinha cartão.
e Pix, e aplicativo, e não andam mais com dinheiro. Isso tem a ver? Tem. E sabe por quê? Porque as pessoas... Como os maias e os astecas faziam, tem que ter dinheiro de papel? Tem que ter dinheiro. Eu sempre tenho nota física. Eu sempre guardo. Grandona, assim, tipo Sim, 200. Rica, adoro. Eu sou rica. Mas aí tu não é pra guardar e deixar ali, é Não, pra ela ir? tem que movimentar. Mas o que acontece? Olha o que a gente faz. Você vai pagar uma conta, você não tem dinheiro físico. Mas daí você fala pra pessoa assim, você aceita cartão que eu não tenho dinheiro? O que você fala? Que não tem Que dinheiro. não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas eu posso pagar no cartão. Mas todo mundo fala assim, ai, eu não tenho dinheiro. Você aceita Pix? Você aceita? É ou não é? Observe. A gente faz isso. Eu não falo. Fala as coisas, né? Fala, daí tu fica afirmando o quê? Eu não tenho dinheiro. Daí o dinheiro entra e sai. Não tinha parado pra pensar nisso, né? Nem você, né? E o Wander tá de cara aqui, vocês também imaginam, né? Então, a gente tem que ter dinheiro físico. Pra quê? Porque como o dinheiro é energia, a gente não tem mais o prazer de contar notas, porque é tudo digital. Então, você pode ter uma nota e trocar ela de vez em quando. Então, troca, gasta, né? Pra movimentar. E não fala mais assim, ó. Você aceita Pix porque eu não tenho dinheiro? Vou te pagar no Pix. Vou te pagar. Por que a pessoa... Sou muito rica. Vou te pagar no Pix. Eu só tenho dólares e libras esterlinas na minha carteira. Aceita não, mas... Aceita Wise. Mas é verdade. Observe. A gente brinca, mas é isso aí. É isso aí. É isso aí. Viu? É você na vida real, observando os padrões das pessoas. Então, eu não digo, eu só pergunto, pode ser no cartão, pode ser no Pix. É isso aí. Olha assim, ó, pensando na aplicação prática, né, de todo esse conhecimento. Porque quem tá acompanhando, beleza, possivelmente se reconheceu em tudo que a gente tá falando. Reconheceu. E aí, falando de dinheiro físico, esse tempo atrás estava num ambiente, tinha um pai com uma criança e eu escutei uma coisa que eu sempre escutei na vida e aquilo me deu um start, assim, que o cara falou pra criança assim, não põe a mão aí, que o dinheiro é sujo. E eu ouvi aquilo, depois eu fiquei pensando, nossa, eu ouvi isso uma vida toda. Cuidado com o dinheiro, que o dinheiro é sujo. Muita gente põe a mão, né? Mas é que não fica a questão da higiene na nossa mente. Fica o quê? Que dinheiro é sujo. O que é? Se você pegar um lixo, é sujo? Tu quer ele ou não quer? Não, tu quer que ele vá embora, tu quer descartar. Então, se você tem isso internalizado, que dinheiro é sujo, eu não quero ficar com ele. Sim. Então, eu descarto, porque é sujo. Dinheiro é limpo, é bom. Começar a falar que o dinheiro é bom. Aí a primeira dica prática, assim, né, de aplicação, pensando em mentalidade financeira, é essa consciência sobre o dinheiro. Que eu acho que se eu pudesse começar e pensar assim, primeira coisa, consciência emocional do dinheiro. Primeiro, que o dinheiro é bom, que o dinheiro você merece limpo, ter dinheiro, ter bastante. Que a gente merece, que é importante manusear o dinheiro, que é importante não falar, não tenho dinheiro. Uma coisa que eu passei a mudar com os meus filhos, especialmente, a gente tem criança, a gente né, eles são resultado do que eles ouvem, do que eles aprendem da gente. Então, a gente tá num ambiente, né? E criança, em especial a criança menor, quer as coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, Então, sempre o hábito de escolher, por exemplo, no mercado. Vocês podem escolher uma coisa, né? E eu nunca falei pra eles, podem escolher uma coisa porque não tem dinheiro. Também não fala pra mim. Pode escolher porque você não precisa levar tudo. Essa é uma coisa. E outra coisa que eu faço agora, que eles são jovenzinhos, adolescentes, assim, eu quero tal tênis, eu quero tal... Você precisa? É útil para você, é importante, né? Porque esse é o exercício de eu estou comprando porque eu estou num impulso emocional ou porque eu preciso de um tênis, ou porque eu tenho... Sim. Gente, eu já cheguei a ter, sério, não tenho vergonha de falar, acho que eu já tive mais de 100 pares de escarpãs, sandália, eu só tenho 2 pés, gente, acreditem se quiser. Eu compro só o que eu preciso. Mas assim, muito tempo, porque para cada roupa um sapato e tal, e com o tempo você vai se dando conta de que, primeiro, é um desperdício, existe um problema ambiental nesse consumo exagerado. E não é só isso, é o que tá por trás desse consumo. O que tá por trás, né? Então, faz muitos anos já que o meu hábito comprei um calçado, dou um.
Comprei um calçado. Eu tenho uma quantidade. Eu preciso de 2 botas, de 3 escarpãs, de 2 tênis, não sei o quê. Tênis de corrida tá fora disso, tá, pessoal? Esses eu posso ter, quantos eu quiser. Porque ela faz corridas, né? Mas ó, tem 2 coisas. A primeira coisa que eu faço com a minha filha é assim, ó. Quando ela pede alguma coisa, então ela me diz, mãe, eu quero tal coisa. Eu nunca digo pra ela assim, ó, não. Nós Não temos dinheiro para. Nunca falei pra ela. Eu digo, sim, vamos comprar. Aí, se é alguma coisa que eu não vou comprar agora, eu digo, então vamos comprar pro Natal, pra... Não é prioridade agora, eu falo. Nunca falo Gente, que não é prioridade. Tu não fala? Não. Eu falo. E ela nunca fez show, ela nunca chorou, também esperneou não. nada. Que eu digo pra ela assim, ó, não, então... logo é Dia das Crianças, então vai ganhar no Dia das Crianças. De boa. Não, mas tem coisa que... E tem uma outra coisa que eu aprendi, eu gostava muito de comprar nas promo. Então, quando tinha promo, isso é muita escassez, tá? Então, quando tinha... Sério? Muita escassez. Por quê? Escassa, adoro uma promo. Só que você compra coisa que você não precisa. Eu, pelo menos, era assim, eu comprava coisa que eu não precisava, Só porque tava barato. Ai, eu adoro. Então, eu não faço mais isso. O que eu faço? Eu só compro se eu preciso e quando eu vou comprar, eu compro uma coisa boa. Porque eu fazia assim, eu ia lá, comprava, 3 coisas porcaria que me duravam um pouco, então eu tava perdendo dinheiro. Porque em vez de eu guardar aquele dinheiro e comprar uma coisa boa, eu comprava um monte de coisa porcaria que não me durava. E tem muita mulher que faz isso. Então, tá na promo, vai lá, compra que coisa que às vezes nem serve, que nunca vai usar. Em minha defesa, eu compro coisa boa, na promo. Mas que não vire um padrão, uma válvula de Não. escape, sabe? Então, eu tinha esse padrão. Então, eu só comprava coisa baratinha na promoção. Eu não compro mais, eu compro só o que eu preciso. Olha aí. E às vezes eu nem vou nas lojas na promo, porque tem coisa que a gente nem precisa e compra. E olha, e fica com vontade. As Pra lojas quê, que me né? desculpam. Mas pra gente não criar esse padrão de gastar desnecessariamente. Olha, você falou de um outro aspecto aqui que é importante, né? Primeiro, assim, a mudança da linguagem. Não só o que eu penso, mas também o que eu falo. Então, assim, não falar que não tem dinheiro, não falar que o dinheiro é sujo, não falar que dinheiro não dá em árvore. Você pensa o quê? Que eu sou uma máquina de fazer dinheiro? Aí a criança fica vendo uma maquininha, né? É isso Na cara do pai. Não, Dinheiro dá em árvore. nós vamos comprar. Agora a gente vai esperar um pouquinho, mas a gente vai comprar. Prioridades. Então, Vai ter em outro momento. consciência emocional, mudança do que eu falo, do que eu penso, né? Agora tu falou de um outro aspecto, que é a tomada de decisão consciente, né? Pra que eu tô comprando? Eu preciso. Normalmente, eu aprendi num curso que o professor falava assim, principalmente para quem é consumista, então você vai lá e vê aquele sapato lá maravilhoso. Sua cara, feito pra Só que você. você nunca vai usar, assim, mas ele é daquela marca que você gosta, tem um monte de coisa. Aí você olha e você pensa assim, eu preciso. Aí a tua mente vai dizer assim, mas tá na promo, aproveita. Quando que eu vou ter essa Nossa, isso aqui oportunidade? era R$1.000, tu vai pagar R$200, olha. Aí você vai se perguntar de novo, eu preciso mesmo disso? E a tua mente vai te dizer não. Então você vai dizer, de novo. Tua mente vai te dizer não, nem sei se a minha vai dizer não. A talvez minha mente. Talvez a minha mente diga assim, viu, e se tiver algum evento que vai combinar com Daí tu vai aquilo comprar aqui pelo e valor tal. que é, porque você tem dinheiro pra pagar. Tá bom. E tem uma outra coisa, já que a gente tá falando de mentalidade, quando você passa naquelas lojas com aquelas roupas bem caras, porque a gente faz isso e tem gente que fala assim, nossa, R$1.000 aquela roupa nunca que eu pagaria. Ela já tá dizendo que ela nunca vai ter dinheiro pra pagar. Ai, meu Deus! Faz isso? Não, Ainda jamais bem. que eu Ainda bem. mas agora eu só vou comprar se eu precisar mesmo. Mas Compra só se precisa. Daí você diz assim, eu tenho dinheiro pra pagar, eu vou lá e compro. agora, vou te falar uma coisa como é interessante, né? Eu, assim, eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de... Eu não sou esforçada, eu sou dedicada. Sou dedicada. E eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de aprender. E eu tenho zero problema de pagar investir, muito caro, investir muito num Eu curso, também. num livro, numa mentoria. Porque vai te trazer um retorno. Exato. Eu não tenho a mesma tranquilidade, eu não tenho... Eu compro roupa cara, compro sapato, Sim. né? Mas assim, não é a mesma tranquilidade, tá? Sim. O sentimento é diferente. Porque você aprendeu o quê? Porque a tua educação, ela foi voltada pra quê? Pra educação. Pra educação. É Então, isso você aprendeu que isso era natural. Uhum. Então, você gasta naturalmente, não tem peso. Não. Eu aprendi o quê?
que eu precisava guardar dinheiro. Uma vez eu fui numa loja e eu queria um óculos da Mormai. Eu pesquisei em várias lojas e eu comprei o dito óculos da Mormai. Eu acho que eu paguei uns R$ 300 na época. Eu saí da loja e eu tinha vontade de ir lá devolver. Queria chorar. De volta. Sério? Sério, por Tô se quê? sentindo mal. Porque eu aprendi o que? A guardar dinheiro. Porque a minha mãe ensinou o quê? Que a gente tinha que guardar dinheiro para não ficar sem dinheiro. Então, olha só, como que eu vou gastar se eu só aprendi a guardar? Você viu como os padrões, eles são? Mesmo eu tendo dinheiro, eu não queria gastar ele. Sim. Isso é escassez, porque tu acredita na falta. E outra coisa é tu ter o dinheiro e gastar mais do que precisa, entendeu? Pra quê, né? Exato. Você tem que aprender a investir também. E aí vem uma outra questão que tu fala aqui, pensando na aplicação prática, né? Qualquer um que tá acompanhando, a gente pode fazer isso, pode fazer esse exercício, planejar, né? Ter um planejamento, uma organização financeira básica. Todo curso de inteligência financeira, de mentalidade financeira vai te dizer assim, um percentual do teu salário, do que você ganha, você vai gastar. Um outro percentual você vai se pagar, né? Vai fazer alguma coisa pra você. Um outro percentual... Os segredos da mente milionária, ele ensina. Ele ensina. E se você fizer, dá certo. Eu li o outro do Paulo Vieira também, que Sim. É um que tem o da capa dourada. Agora me fugiu o nome. Mas todos eles ensinam, né? Do guardar um percentual, de se pagar um percentual, de investir, né? A grande questão é... Como fazer na prática? Como fazer na prática? E assim, em que medida que a mentalidade financeira, seja do excesso, seja da escassez, como que ela te impede? Como é que eu contorno isso? Olha, eu acho assim, ó, bem de forma básica e simples, você se comprometer. Então, eu fazia isso. Quando eu fui organizar minha transição de carreira, eu queria ter um valor X para ficar X tempo sem trabalhar, certo? Porque eu sabia que depois, mudando de profissão, eu não ia ter mais 10º, férias, então ia mudar a minha organização financeira. Eu, focada e determinada. Então, eu guardava X valor por mês. Só que você tem que fazer isso quando tu recebe, tu já guardar esse valor, já investir. Não vamos falar em guardar. Já investe esse valor. As pessoas fazem ao contrário. Ou lá na caixinha da viagem, ou lá na caixinha do carro. Porque senão você gasta. Hoje tem muita facilidade. Cofrinho não, né, pessoal? Os cofrinhos, as pessoas precisam do dinheiro... circulando. Mas o cofrinho é ruim porque o dinheiro fica parado? Agora me deu um... Olha, eu não sei. A minha filha tem cofrinho, porque eu também ensino ela a ter objetivos. Então, ela ganha dinheiro e ela coloca no cofrinho dela porque a gente coloca um objetivo. Então, ela estava fazendo um cofrinho com o objetivo de comprar um patins. Ai, olha aí. Ela já tinha um objetivo. Então, ela naturalmente, ela entendeu que ela ia lá e guardava. Show. Então, ela também conta o dinheiro, ela vê que dinheiro é bom, entende? Que a gente trazer essa naturalidade para as crianças. Boa. E quando você fala assim, ó, nessa questão financeira, dessa mentalidade, trazendo para o empreendedor, trazendo para o negócio, também pode ser um ponto de... tanto os excessos, né, gastando demais, economizando demais, também podem ser pontos que podem travar o crescimento da empresa. Trava por quê? Porque os padrões, eles são da pessoa. Então, você leva o teu padrão para o teu negócio. Na mentoria, a gente olha isso. Então, por quê? Porque se você tem um perfil que você aprendeu a ser um trabalhador incansável, você só aprende o quê? A trabalhar. Então, tu não desfruta do dinheiro que você recebe. Não celebra, né? Não celebra as conquistas. Então, ela tá num padrão de sacrifícios, só trabalhando. Essa semana a Charlene pegou no meu pé, porque eu tava reclamando, né, de alguma coisa. E ela falou assim, cara, vamos olhar das coisas boas, vamos olhar aqui as conquistas. Vamos fazer uma lista. Fazer um exercício. Aí fizemos um exercício, ela me obrigou a fazer, eu fiz, beleza? A mentoria a gente obriga. Ela obriga, isso aí. E daí ela disse assim... Dessas conquistas, várias conquistas legais. Muitas conquistas, sem ter visto que eram conquistas, que você celebrou? Daí eu olhei pra ela assim, como assim celebrou? O que você celebrou mesmo, assim? Seja brindar com suco, com espumante, seja dar um grito, que tem algumas empresas que batem o sino, né? Que fazem um momento de, vendi, conquistei, né? De vibrar por isso. Eu pensei,
Não, Cara, eu tipo, que bom, deu certo, bora pra próxima. aí o que é o padrão, né? Não fez mais que obrigação. Ó, bora, deu certo, bora pra próxima. Bora pra próxima. Porque eu cresci achando Que era isso aí. isso, que eu não tava fazendo mais nada do que a obrigação. Daí ontem eu parei pra celebrar. Viu? E tá de parabéns. Tô de parabéns. E você não se sentiu bem, assim? Bem, se fosse espumante era melhor, foi suco de uva, mas eu celebrei. Foi suco de laranja, foi muito bom. Mas celebrou. Celebrei. E aí você pode ter um perfil de medo. Então, qual que é o medroso empresarial? É aquele que não quer investir, não quer guardar, não investe na mentalidade, não quer investir numa capacitação para os colaboradores. Quanta coisa que não quer investir? É medo. Tem medo também de crescer, de expandir. Porque o que a gente ouve dos empresários? Se mudar de coisa lá, sai do MEI. Não quero pagar tributo, não sago do MEI para pagar mais tributo, não quero. Cara. É o quê? É uma resistência à expansão. Porque se você saiu, quer dizer que você está prosperando. Então, para que não quer pagar? A minha meta é pagar muito tributo, e ganhar muito IPTU, dinheiro. Muito imposto de renda. Quero pagar muito. Isso aí. Se você vê esses caras multimilionários, eles reclamam. Mas eles não se travam de fazer mais, de crescer. Claro. E as pessoas, normalmente, fazem o que? Eu não quero, eu vou ficar aqui. Sim. E se retrai. Se eu ganhar mais, eu vou pagar mais. Vou ter que pagar mais. Tá muito legal esse papo, mas já tá no tempo, né, Wandi? E eu quero fazer uma pergunta final, que eu acho que vai apoiar também quem tá nos acompanhando. Se o dinheiro e o sucesso financeiro é um resultado de comportamento e de mentalidade, que aspecto que você entende que as pessoas que estão nos acompanhando podem mudar para melhorar essa mentalidade financeira? Coisas que, cara, qualquer um pode fazer isso. E se você fizer isso, a tua mentalidade financeira, a tendência é que melhore. Eu acho que toda a nossa conversa já trouxe coisas práticas. Então, para as pessoas começarem, o primeiro passo é começar a se observar. Porque dentro do que a gente falou, muitas falas a gente traz no dia a dia que são padrões que não é de uma mentalidade de expansão, de prosperidade. Então, é começar a se observar. Por que isso? Porque senão você não percebe qual é o teu padrão. Então, quais são as frases que você está falando todo dia? Eu não consigo. Tudo tem. Eu vou conversar com empresárias, né? E aí é difícil. Aí o padrão vai ser difícil. Porque tá na fala. Então, como que a gente começa mudando a mentalidade e se observando? Tudo é difícil. Não acho colaborador. Não tô vendendo. Produto tá caro. Fornecedor tá caro. Aluguel cresceu. Tudo aumenta menos o que eu posso cobrar. É isso aí. É isso aí. Então, eu faço muito esse trabalho. Não que eu fale, tá? Mas é o que a gente escuta. E aí, essa frase, que não tem funcionário bom, é uma crença coletiva de empresário. E aí, eu sempre falo para as minhas mentoradas, quem tem equipe, que vem com esse discurso, a gente já quebra isso. Porque eu falo assim, viu? Você tem algum funcionário bom que trabalha com você? E que trabalha bastante tempo com você? E não sei o quê. E aí, não tem funcionário bom? Mas você acabou de me dizer que você tem um funcionário. Então, a gente cai numa crença coletiva de que ninguém quer trabalhar. Aí, quando as empresas continuam falando, a gente sabe que é um desafio, mas também tem pessoas boas. E eu sempre me coloco, eu fui funcionária pública, mas eu sempre fui uma boa funcionária. E será que não existem pessoas? A gente tem que começar o quê? Atrair essas pessoas. Só que se eu falo que não tem, não tem. Que elas não vêm pra gente. Então, é um básico que a gente precisa, e eu sempre gosto de alinhar nas mentorias, a gente sempre faz esse trabalho, claro, e ela é direcionada dependendo do caso, porque aí você começa a se observar. Você mesma já me disse, né? Nossa, eu comecei a me observar, porque a gente começa a se observar, é uma sementinha, e a gente começa, cara, tô assim. Aí você vai mudando esse padrão. Vai, não vai? Vai. E você fica... Cara, é sério que eu falei isso de novo? Às vezes eu penso coisas. Eu falo, nossa, Jéssica, pelo amor de Deus, você tá pensando isso. Aí você começa a fazer conversas internas. Internas? Tipo, viu, vou parar com isso. Chega. Não vou mudar isso, vou mudar esse padrão. Eu amei como eu sabia que eu ia amar, né? E eu espero que quem nos acompanhou e tenha curtido, aprendido e tenha feito também um exercício individual de... o quanto a minha mentalidade tá me levando para escassez ou para um caminho que não é o caminho que eu quero. E tem
dicas muito práticas nesse podcast, Práticas. né? Uhum. Que as Não pessoas precisa ter podem nada anotar. difícil, não Nada. precisa ler um Vida livro. é fácil, dá pra ser princesa, isso aí. Aham, Ou ó. príncipes, isso aí. É. Charlene, quer falar dos teus contatos pro pessoal que tá nos acompanhando, Ai. deixar tuas redes sociais, teu trabalho, você já, né, divulgou, mas fala um pouquinho como é que as pessoas te encontram Uhum. e receba aqui meu agradecimento, porque foi muito bom te receber, muito bom ser tua mentorada e bom. aprender com você, e eu tenho certeza que todo mundo que tá nos acompanhando também aprendeu Ai. muito com esse programa. É uma honra, né? Então, nossa, é uma honra ser tua mentora, né? Então, podem me seguir pelas redes sociais. O meu Instagram é @CharleneRampazzo. E aí lá você pode, né, conversar comigo. Acessar os conteúdos bem legais Tem que ela conteúdos tem. sempre legais. Eu gosto de trazer de expansão, de a gente olhar para coisas que a gente não enxerga naturalmente. E vai te ajudar o quê? Vender mais, destravar teu negócio, aumentar o faturamento e sempre trabalhando. Mentalidade, energia e merecimento. Porque se a gente não olha para isso, a gente não vai para frente. A gente Show. trava. E a gente vai pra frente, tá combinado, É expansão. tá? A Esse gente ano vai só pra expansão. frente. E para você ir pra frente, continue acompanhando a gente aqui na Juridiquê. Podcast no Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Indica pros amigos, custa R$0. Fala, tem um programa bem legal, tem aquela menina, tem as meninas lá que fazem a Juridiquê. É bem legal. Né? Então vou aprender. acompanha, compartilha os nossos vídeos, nossos conteúdos, ajuda a gente, de verdade. Assim, se todo mundo olhar pro coletivo, Eu tenho uma frase que eu gosto sempre. Fala. Que coisas boas precisam ser compartilhadas. isso! Então, ó, coisas boas precisam ser compartilhadas. Compartilha. É isso aí. E a gente é coisa boa. Então, obrigada por estar aqui com a gente. Continue e compartilhe as coisas boas.